Graça e paz, queridos. Nós vamos ter uma breve meditação hoje na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14, 15 e 16, onde Paulo diz assim: Embora espero vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, este é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido no mundo e levado para o céu em glória. Nós temos vivido, neste período da nossa história, um fenômeno muito interessante, que é o crescimento das igrejas evangélicas. Isso tem chamado a atenção de diversos estudiosos. De acordo com os últimos censos, nas capitais do nosso país, encontra-se quase que uma igreja em cada esquina. Mesmo em cidades interioranas, existe um grande número de denominações. E nós levantamos então o seguinte questionamento: a população evangélica brasileira, ela tem crescido muito, mas qual tem sido a consequência de tudo isso? De acordo com o que temos percebido, nada indica que esse crescimento vai diminuir. Mas o que tem mudado na história do nosso país? Em outras palavras, qual tem sido a importância da igreja evangélica no Brasil? O apóstolo Paulo, dentre as 13 cartas que ele escreveu, 3 são denominadas epístolas pastorais: 1ª, 2ª Timóteo e Tito. O próprio texto sugere, então, são orientações que o apóstolo passa, um pastor veterano, ele passa para pastores novos, pastores que estão iniciando. Como um discipulador, ele escreve algumas orientações práticas quanto ao procedimento desses pastores na igreja de Deus. E nesse parágrafo que nós lemos, ao falar para Timóteo, Paulo vai mostrar para nós a importância da igreja para a sociedade. Por que a igreja ela é importante? Paulo vai mostrar que a igreja ela é importante primeiramente porque ela serve ao Deus vivo. Ele usa a expressão: escrevo estas coisas. Estas coisas é o que ele acabara de falar com Timóteo a respeito da liderança da igreja, se referindo então às orientações que ele passava a Timóteo quanto à liderança da igreja. E como discipulador, ele entendia que ele ia demorar a voltar àquela cidade, a cidade de Éfeso, e ele mostra então como que Timóteo deveria proceder na casa de Deus. A palavra casa aqui, nesse sentido, é o sentido de templo, mas não a edificação. A ideia aqui é a igreja de Deus, que Deus habitava no meio do seu povo, e Paulo então está escrevendo como Timóteo deveria proceder na casa de Deus, na igreja de Deus. E aqui existe uma das justificativas para a importância da igreja. A igreja ela é importante porque ela serve ao Deus verdadeiro. Mas Paulo ainda vai falar que a igreja ela é importante. No versículo 15 ele vai justificar que essa igreja ela é coluna e baluarte da verdade, ou seja, a igreja ela é importante porque ela luta pela verdade. A expressão aqui, coluna, baluarte, a ideia que nós temos aqui é de sustentáculo, de firmeza. Isso era muito fácil de ser entendido pelos escritores, a cidade para quem Paulo escreve. Ele escreve para Timóteo, que está na cidade de Éfeso. Éfeso era uma igreja que tinha um templo, o templo da deusa Diana, e esse templo ele tinha 127 colunas que eram presentes dos reis para aquela cidade, com referência às divindades que existia ali na cidade de Éfeso. O povo de Éfeso sabia muito bem o que significava coluna, o que significava baluarte. A ideia, então, queridos, é que a igreja de Deus ela deve levantar, ela deve tornar notória a verdade, porque ela é coluna, ela é sustentáculo da verdade. Por último, o apóstolo Paulo vai dizer para nós, nos versículos 16
que a igreja ela é importante porque Cristo ele é a sua base. Ele diz, sem dúvida, esse é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, anunciado às nações, crido no mundo e levado para o céu em glória. Parece que Paulo está falando de um assunto, ele deixa esse assunto e parte para um outro assunto que não tem nada a ver. Na realidade, esses parágrafos que nós estamos meditando, eles estão em duas partes. A primeira, o apóstolo fala da igreja, e na segunda, o apóstolo apresenta o que o comentarista Barclay e também o comentarista Moody vai dizer que é um hino cristão do primeiro século. E esse hino ele é um hino cristológico, exaltando a pessoa de Jesus Cristo, mostrando que a igreja ela é importante, porque esta igreja ela tem Jesus Cristo como a sua base. Nos últimos dias foi levantado um questionamento sobre a igreja ser essencial. De fato, a igreja ela é essencial, ela é indispensável, porque Cristo é a sua base, porque ela é coluna, ela é baluarte da verdade, porque ela pertence a Deus. A importância da igreja não está em si mesma, intrinsecamente, mas ela está na pessoa de Jesus Cristo. E aí eu queria encerrar essa meditação com a seguinte interrogação: se por algum motivo a igreja evangélica deixasse de existir no Brasil, qual seria o prejuízo para a nossa nação? Ou também o contrário, se aumentasse gradativamente, se esse número de igrejas continuar aumentando, qual vai ser a importância disso para a nossa nação? Nós estamos nesse mundo para fazermos a diferença como igreja de Cristo, coluna, baluarte da verdade, firmada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, querido, para que você viva assim como igreja do Deus verdadeiro.